Agora a gente fala sobre a investigação que apura uma suposta ligação dos donos da Prevent Senior e o Palácio do Planalto sobre o tratamento precoce. E essa apuração, gente, também passa pela queda do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o alerta que Mandetta fez semanas antes de cair. A apuração é dele, do Caio Junqueira. Conta, Caio. Analisa, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, ele fez um alerta no dia 31 de março de 2020 sobre a Prevent Senior, né? Essa declaração foi durante uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, na qual ele critica duramente o Hospital Santa Maggiore, né? Que é um dos hospitais da rede Prevent Senior, né? Então, o ministro da Saúde, ele fala que naquele início da pandemia, vamos lembrar de novo, 31 de março de 2020, havia uma taxa alta de mortes de idosos, inclusive ele comenta sobre a possibilidade de uma intervenção no hospital da rede Prevent Senior. Vamos ver. Eu tenho chamado a atenção aqui, nós temos um hospital de idosos, como se você tivesse assim, o que você não quer? Primeiro, você não quer aglomeração, primeira coisa que você não quer. Segunda coisa que você não quer, aglomeração de idosos. Terceira coisa que você não quer, aglomeração de idosos todos doentes, imunodeprimidos. Quarta coisa que você não quer, que esses idosos não possam sair desse lugar. E quinta coisa que você não quer é que entre o vírus nesse ambiente. Isto aqui é um hospital na cidade de São Paulo, onde nós tivemos 79 óbitos, chamado Santa Maggiore. Um empresário, e isso daí serve muito para a Agência Nacional de Saúde, porque ela não deveria ter autorizado isso, iniciou uma venda de plano de saúde chamada Prevent Senior, onde ele só vendia para pessoas acima de 60 anos. Ele achou na sua cabeça de empresário que os idosos compram muito plano de saúde. Então ele falou, eu vou vender um plano de saúde mais barato, não vou mexer com pré-existência, vou admiti-los. Ele não diluiu o risco da carteira, ele ficou com aqueles que são os mais complexos. Montou um hospital, um ambulatório, falou, eu vou administrar o preço disso daqui, montando um serviço para atender só eles. Consigo os médicos por um preço bem apertado, consigo os enfermeiros tal, e vou fazer um serviço para eles terem. Ele não contava com a entrada de um vírus de tropismo para esse paciente e provavelmente não tomou as barreiras que precisaria ter tomado antes da entrada do vírus. A partir do momento que entrou ali dentro, você não consegue tirar as pessoas, porque elas estão em isolamento ali dentro, você não sabe quem vai apresentar a doença ou não, e você tem todas essas pessoas imunossuprimidas, e você já fez 80 mortos, 80 óbitos, de um total de quantos em São Paulo? 130, 136, 80 num lugar só. Não tem que proibir o hospital existe e tem todos esses idosos lá dentro ao mesmo tempo, e você já fez já se constituiu um ambiente de transmissão elevada lá dentro. Então, isso aí, eu tenho dialogado com São Paulo, hoje estavam falando de intervenção nesse hospital, para ver se vão conseguir fazer algum método barreira. Bom, o que acontece aí? 16 dias depois dessa coletiva, Mandetta cai. Sabemos pelos diversos motivos de sua queda, dentre os quais a resistência dele e de sua equipe ao tratamento precoce. E o que acontece na sequência, que é simbólico também? Os médicos do chamado gabinete paralelo, né, doutora Nise Yamaguchi, doutor Paulo Zanotto, que já estavam se aproximando do governo, mesmo quando o Mandetta estava lá, tornam-se ali alguns dos principais conselheiros do Palácio do Planalto, justamente porque tinham uma visão convergente em relação ao tratamento precoce. E há um marco ali nessa história toda, que é a decisão do Conselho Federal de Medicina na manhã do dia 16 de abril, que é o mesmo dia em que o Mandetta cai. O Mandetta cai na tarde de 16 de abril, essa decisão do Conselho Federal de Medicina é na manhã do dia 16 de abril. E o que o Conselho Federal de Medicina faz? Aprova um parecer que autoriza os médicos a prescreverem ali cloroquina, hidroxicloroquina, para pacientes com sintomas leves e moderados
do coronavírus, né? Além também de uso em quadros críticos, né? Que já vinha, inclusive, sendo adotado. E com isso, a Prevent, os hospitais da Prevent viraram o local onde o tratamento precoce passou a ser muito explorado. Agora eu vou mostrar um documento que é assinado pela doutora Nise Yamaguchi e pelo Dr. Paulo Zanotto, apontados pela CPI da pandemia como integrantes desse gabinete paralelo, que fala da Prevent Senior como um modelo de tratamento. Vamos ver esse documento, olha lá. Ele diz, esse protocolo preconiza o uso de hidroxicloroquina e azitromicina precocemente. E mais embaixo diz, na Prevent Senior, apesar de inicialmente terem tido 86 óbitos, né, vamos lembrar a fala do Mandetta antes, que cita esses 86 óbitos, ou seja, nesse protocolo, eles dizem, apesar de terem tido 86 óbitos, após a implementação desse protocolo, pouco mais de 400 pacientes com sintomas respiratórios e tomografia, com comprometimento acima de 20%, já estão de alta, né? Dados da segunda-feira, 30 de março, né? Após aplicarem o protocolo de hidroxicloroquina mais azitromicina. Eles também estão procurando os associados ativamente, eles Prevent Senior, orientando sobre os sinais e sintomas precoces necessários para acessarem a telemedicina. Pois bem, eu procurei o Lucas Tavares, que é o assessor de imprensa do Hospital Santa Maggiore, da Prevent Senior. Ele me disse que a empresa mantém as posições de que as denúncias contra a Prevent foram armadas, que pediu à Procuradoria-Geral da República que investiguem as denúncias e os autores, porque vem denunciação caluniosa. E sobre o ex-ministro Mandetta, dizem que é mais um político querendo surfar nas denúncias contra a Prevent. Procurei a doutora Nise Yamaguchi, não me respondeu, e o doutor Paulo Zanotto, ele me disse, conversei com ele pelo WhatsApp, ele me disse o seguinte, que esse documento que nós mostramos deve ser provavelmente do final de março, início de abril de 2020, foi compartilhado em redes sociais, é uma versão preliminar de um arrazoado de protocolos sendo usados em vários locais do mundo e muito parecido com o que é usado até hoje em Macapá, Porto Feliz, Senegal, Cuba, China. E disse ainda que esse material faz parte de uma política de saúde de diversos países e de algumas secretarias de saúde de alguns municípios do Brasil, e em todas essas localidades, segundo ele, houve redução de letalidade.